Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem pessoal com vocês? Sejam bem-vindos, minha gente. Estamos aqui na aula de número 15 do seu curso de AutoCAD 2016. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar aqui de assuntos de cotas. Nós vamos configurar aqui um estilo de cota para a gente começar aí, né, a fazer os nossos projetos, tá? Então, praticamente aí a partir de hoje, né, você vai começar a entender os processos de medidas, né, você vai começar a entender quais serão as nossas unidades de trabalho, né, como que nós vamos trabalhar em metros, centímetros ou milímetros, e também em cima disso, né, você vai aprender aí a configurar um estilo de cota, deixando tudo prontinho, né, para as nossas próximas aulas, porque a partir da aula 16 nós entraremos aí na nossa segunda fase do curso, onde nós vamos desenvolver realmente um projeto por completo, né? Nós vamos pegar uma casa e vamos fazer ali toda a planta da casa, fazer os cortes, fazer tudo direitinho, possivelmente ali também as elevações, uma planta ali de cobertura, tudo que, né, um bom projeto pede. E aí em cima desse projeto nós vamos aplicar tudo que você aprendeu ali, né, que você aprendeu aqui na primeira fase, tá? Então o que nós vamos ver na aula de hoje é referente aí a cotas. Antes de eu iniciar aqui as explicações, né, eu quero aí, em nome da Auto Criativo, agradecer por você ter chegado até aqui, né, estar aí acompanhando o nosso curso. Temos recebido aí diversos comentários no YouTube, também temos recebido ali diversos e-mails, né, de várias pessoas no Brasil e também em outros países, né? Nossos irmãos aqui da América Latina, né? Nós recebemos e-mails da Colômbia, e-mails da Bolívia, muitas pessoas agradecendo aí pelo material, né? Por estar disponibilizando essas aulas aí através da internet. E nós agradecemos pelo carinho, agradecemos aí pela sua companhia, pelos comentários e ficamos muito felizes aí que o nosso trabalho tenha alcançado aí, né? Atravessado fronteiras aí, até passando para fora do Brasil, aí nossos amigos que falam em espanhol. Também recebemos alguns comentários ali do pessoal da Espanha, então ficamos muito felizes, né? Esperamos que esse material venha aí de fato ajudar várias pessoas que querem aprender a estudar o AutoCAD, que moram aí, que falam a língua nativa, o espanhol, tá? Então muito obrigado realmente. Outro detalhe também, pessoal, na aula passada eu havia comentado com vocês para que vocês viessem aqui e criassem as suas layers, né? E dentro da pastinha, o tema da aula 14, que foi a nossa aula passada, eu deixei ali um texto explicativo para que vocês façam o processo para inserir rapidamente estilos de layers já configurado. Essa instrução é interessante porque às vezes você pode ter, por exemplo, um template, né? Um arquivo do seu AutoCAD, que você já constituiu, por exemplo, umas 200 ou 300 layers, tá? E aí você consegue importar ou exportar esse arquivo, né, emprestar para um amigo, ou pegar de um amigo emprestado, ou de um professor emprestado. Ou seja, o arquivo de layer, pessoal, ele é um arquivo separado. E você vai entender também aí no decorrer do curso que o AutoCAD ele tem vários arquivos separados, não apenas o arquivo DWG, que é comumente mais conhecido, tá? O arquivo de layer também ele é um arquivo separado, ou seja, então você consegue pegar uma configuração com uma listagem muito grande de layers e inserir rapidamente aí no seu projeto, tá? Então, antes de a gente começar a falar aqui sobre cotas, eu vou explicar esse processo para vocês. Bom, você vai clicar aqui, no painelzinho Layer, tá? Camadas ou capas, e aqui embaixo, você tem Used Layer State ou estado de camada. Você vai vir aqui, em Manage Layer State. E vai surgir uma janelinha, tá? Essa janelinha ela abre aqui para o lado também. Bom, essa janela aqui, eu vou entrar em grandes detalhes aí também um pouquinho mais para frente, mas o principal é você trazer um arquivo de layer já para dentro do seu projeto em branco, tá? Eu havia comentado com vocês que vocês pegassem um arquivo totalmente em branco, tá? Renomeasse ele, eu coloquei ele como tema da aula 15. E agora eu vou trazer as layers, todas as layers já configuradas para dentro do meu projeto. Vocês podem observar aqui que eu tenho apenas aquelas layers que nós configuramos na aula passada, tá? E eu havia solicitado para que vocês criassem layer por layer para que você ganhe aí, né, mais agilidade, para que você se familiarize com o programa, o AutoCAD, tá? E agora eu vou explicar para vocês como trazer vários tipos de layers já automaticamente para dentro do seu projeto.
Aí voltamos aqui, ó, em Used Layer State, novamente, ó, Manager. Vai surgir aqui uma janela. Basicamente, pessoal, nessa janela você vai fazer a importação e exportação. No caso, como nós estamos querendo trazer, né, um arquivo de fora, então nós vamos vir aqui, ó, em Import. Você vai clicar aqui em Import. Você vai pesquisar aqui, ó, na pastinha tema da aula 14, aí no seu computador, tá? Ó, pode abrir aqui, ó, tema da aula 14. E você vai observar que tem aqui exercícios da aula 14, apenas um arquivo com extensão DWG. Porém, olha aqui embaixo, pessoal, está escrito aqui, ó, Files of Tape. Você clica aqui, ó, nesse menuzinho e você tem a opção Layer States, que é a extensão .las, tá? Que são arquivos de layers. Você vai clicar aqui, ó, e aí você vai observar que realmente dentro da pastinha tema da aula 14, ó, tem esse arquivo aqui, ó, que eu coloquei o nome de layers, capas ou camadas, tá? Você pode selecionar, clica aqui em Open. Olha, ele está perguntando se você deseja restaurar todos os tipos de linha, pode clicar em OK. Depois ele vai pedir aqui uma informação dizendo, né, que na verdade as camadas foram inseridas com sucesso e que se você deseja, né, restaurar todos os tipos ou todos os estados. Clique aqui, ó, em Restore States, tudo bem? Aí você vai observar aqui, ó, agora nas suas camadas ou layers que você tem aqui, ó, que você tem, ó, exatamente todas as layers que eu já deixei naquele arquivo, ó. Todas mesmo aqui, ó, tá? Tudo certinho. Aqui eu deixei um conjunto, eu acredito que deve ter umas 30 layers aqui, pessoal, que são as layers básicas para a gente produzir aí qualquer tipo de projeto, tá? Um projeto arquitetônico, um projeto mecânico, tá? Deixei aqui alguns estilos, ó, já pronto. São exatamente as mesmas layers que você tem ali no PDF, caso você fez ali a cópia, né? Você fez layer por layer do PDF, é basicamente também aí as mesmas layers, tá? Então dessa forma você carrega layers para dentro do seu projeto. E se também no futuro você quiser exportar, o processo é o inverso. Você vem aqui, ó, clica aqui novamente, ó, Manage States, e aí você exporta, tudo bem? Você clica aqui em exportar, coloca aqui, ó, o nome do arquivo que você deseja, lembrando que ele tem que estar com a extensão .las, tudo bem? E aí você salva, e aí você pode salvar num pendrive ou mandar por e-mail para um amigo ou algo nesse sentido, tá bom? Então os arquivos aí de layers, eles podem ser manipulados também desta forma. Muito bem, agora que nós fizemos aqui um ajuste no nosso arquivo, ele se chama tema da aula 15. Foi uma configuração importante, né, pessoal? Nós temos aqui as nossas layers. Agora, imagina só, toda vez que você abrir o seu AutoCAD, você tem que ficar fazendo isso. Você tem que vir aqui, carregar layers, ou fazer layers novas, fazer camadas novas. Isso leva um pouquinho mais de trabalho, não é verdade? Então, o que a gente faz? A gente salva esse arquivo, ele em branco, para que toda vez que a gente vá utilizar o AutoCAD, a gente já use esse arquivo que já tem as layers configuradas, ou que tenha textos já configurados, cotas configuradas, tudo certinho. Isso se chama arquivo template, ou modelos de desenho, tá bom? Então, toda vez que você for abrir o seu AutoCAD, você abra através de um template. Dentro desse template você já vai ter aí as suas layers pré-configuradas, tudo bonitinho, vai adiantar o seu serviço e aí você pode desenhar qualquer projeto dentro desse template. Para isso a gente vai vir aqui, ó, no Application Menu, vamos vir aqui, ó, em Save As e nós vamos salvar, ó, com uma extensão DWT, que são arquivos de template. Quando você clicar nesta opção, ele vai apresentar aqui a janela de templates originais do seu AutoCAD. Eu aconselho que você salve realmente dentro dessa pasta, tudo bem? E aí eu vou colocar o nome aqui, ó, desse arquivo, vou colocar assim, ó, curso de AutoCAD 2016 Autocriativo. Tudo bem, ó? Então eu peço por favor que você coloque exatamente esse mesmo nome, ó, AutoCAD 2016 Autocriativo, tá? Direitinho, porque esse arquivo aqui nós vamos ampliando ele, nós vamos fazendo configurações nele e ele vai ser o nosso arquivo que nós vamos utilizar aí basicamente até o final do curso, tá ok? Depois que você renomear, lembre-se que a extensão tem que ser .dwt e aí você vai clicar em Save. Aqui vai aparecer uma janelinha, você pode colocar aqui uma descrição, caso você queira, falar assim, eu uso esse template para fazer tal tipo de projeto, ou para fazer um projeto elétrico, ou para fazer um projeto estrutural.
Aí aqui você coloca uma descrição. Deixa aqui, ó, no sistema métrico mesmo, desse jeito, e clique em OK. O seu template está constituído. Então, toda vez que você for abrir o seu AutoCAD, eu vou fechar aqui o arquivo que nós estamos, tá? Toda vez que você for abrir, você pode vir por aqui também, ó, onde está a palavrinha templates, você clica aqui, você vai observar, ó, que o seu template ele já aparece aqui, ó. Tá vendo, ó, curso de AutoCAD 2016 autocriativo. Você clicando nesse arquivo, ó, automaticamente você inicia o seu AutoCAD com as suas configurações, ó. No caso aqui já está as nossas layers. Tudo bem? Então, esse arquivo aqui será o arquivo que nós iremos utilizar aí, como eu comentei, em todo o curso. Então, toda vez que você for iniciar uma aula nova, observe aí no tema, por exemplo, da aula 16, tema da aula 17, tema da aula 18. Cada aula vai ter aí um arquivo DWT novo. E aí, dentro desse arquivo, né, obviamente, esse template ele vai aí se evoluindo. Tudo bem? Observem aqui, ó, que eu estou utilizando o template que nós criamos e automaticamente ele já vem com o nome Drawer 1. Isso significa o quê? Que se eu fizer qualquer desenho aqui na tela, ó, vou fazer aqui, por exemplo, um retângulo, eu não vou salvar esse retângulo com o nome de template. Obviamente, eu estou apenas utilizando o template como uma base. Aí eu vou vir aqui, Save As, salvar como, e vou salvar como Drawing, tá? Como um arquivo comum. Agora, se eu vir aqui dentro desse template e fizer, por exemplo, um estilo de texto novo, um estilo de cota novo, ou fizer algo, né, uma configuração importante, criar, por exemplo, novas layers, fazer várias outras coisas. Aí sim, depois que eu fizer várias configurações, eu posso pegar o meu projeto, deletá-lo, deixá-lo em branco e salvá-lo como um template. O que eu ganho com isso? O meu template ele vai ficando cada vez maior, né? E ele vai aí se evoluindo, como eu comentei. Combinado assim? Então, está aqui o nosso arquivo e nós vamos fazendo aí as edições. Como eu comentei, na aula de hoje nós vamos criar aqui um estilo de cota. Você vindo aqui, ó, na abinha Annotate, aqui, ó, você vai vir aqui, você tem esse nome ISO 25, que é um padrão de cota original do AutoCAD. Você clicando aqui, ó, você vai observar que vem por padrão 3 estilos, ó, o anotativo, o ISO e o Standard. Observem aqui, ó, que esse anotativo vem um desenho de um pequeno escalímetro aqui, tá? Não se preocupe com isso agora, que eu vou explicar isso para vocês na nossa terceira fase, que é a fase de plotagem. Aí vocês vão entender em detalhes por que alguns estilos vêm, né, textos, cotas vêm com esses pequenos escalímetros aqui do lado. Tudo bem? Bom, ou seja, se você clicar aqui, ó, deixa eu travar aqui novamente. Se você clicar nesse pincelzinho, ó, observem que todos têm um pincelzinho. Ó. O texto tem um pincel, a cota, a linha de chamada e a tabela. Se você clicar no pincelzinho, automaticamente vai surgir uma janela para que você crie um novo estilo aí de cota. E aí você pode selecionar o anotativo, o ISO ou o Standard como um padrão base para você fazer os ajustes em cima de um padrão já existente do AutoCAD. Tudo bem então, tá, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, vamos fechar aqui em Close. Antes de nós criarmos o nosso estilo, é importante que vocês entendam o seguinte. Aqui no AutoCAD, pessoal, nós precisamos definir qual será a nossa unidade de trabalho. Por exemplo, se eu quero trabalhar em um projeto que vai ser feito em metros, né? Se eu quero trabalhar com um projeto que vai ser em centímetros, milímetros, polegadas, tá? Nós temos vários tipos de medidas, né? Ou podemos dizer assim, configuração para definir qual será ali as nossas unidades de trabalho. Vamos lá, repetindo, ó, você vai vir por aqui, Application Menu ou Menu de Aplicação, Drawing, Utilities e Units. Vai surgir essa janelinha que eu mostrei aí possivelmente nas aulas passadas. Para chegar nessa tela, você pode digitar também o atalho Units, tudo bem? Ó, aperta aqui e vai sair na mesma janela. Nós vamos trabalhar aqui, ó, com o sistema decimal. Tá, ó, aqui ó, você tem o sistema decimal, casas de precisão, podemos colocar aqui, por exemplo, 2 casas decimais, depois da vírgula, e nós vamos configurar esse template em específico para que ele seja feito com projetos ó, em meters ou metros em português. Aqui o sistema de iluminação pode deixar internacional. Deste lado de cá você tem basicamente as mesmas configurações, só que para ângulos.
quando nós entrarmos em algumas explicações referente a ângulos e caso seja necessário, a gente pode vir aqui fazer alguns pequenos ajustes, tá? Basicamente, nessa tela de units, a sua preocupação é selecionar decimal, colocar aqui a quantidade de casas decimais. Como o nosso projeto aqui, o nosso template vai ser para metros, então 2 casas decimais é mais do que suficiente, tá bom? E aí clicamos em OK. Aí você vai observar que não aconteceu nada no seu AutoCAD. Você pode fazer, por exemplo, uma line. Se você clicar num ponto, colocar a line para o lado, digitar 1, Enter, essa linha tem uma unidade. Ó, vou colocar aqui dist, ela tem uma unidade, tá bom? Se você vir aqui, ó, no Units, e você mudar, por exemplo, para milímetros, ó, vou colocar milímetros, vou colocar aqui, ó, 300 casas decimais aqui, ó, tá? E vou clicar em OK. Mudei o Units. Ah, então agora eu quero fazer uma linha de uma unidade, tá? Ó, vou vir aqui, vou fazer uma linha aqui embaixo, coloco para o lado e vou digitar o número 1 também, aperto Enter. Opa, ué, mas a linha continuou do mesmo tamanho? Essa daqui não foi metros e essa de baixo é milímetros? Porque, pessoal, na verdade, o AutoCAD ele tem um padrão único de medições. Ou seja, quem define que essa linha daqui de cima tem 1 metro é você mesmo aí que está assistindo a aula. Tá? Você mesmo que é o usuário. Você fala assim, ó, não, eu quero que essa linha tenha 1 metro. Então, é você que define, tá bom? Aí fala assim, não, eu quero que essa linha de baixo tenha 1 milímetro. Então, quem define é você, o usuário, que vai definir. Então, quando você iniciar um projeto novo, você fala assim, ó, eu quero trabalhar em metros. Então, você começa o seu projeto pensando e fazendo as medidas em metros. Se você falar assim, ah, não, eu prefiro trabalhar em centímetros, então inicie o seu projeto pensando e fazendo as medições em centímetros. E assim sucessivamente. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, professor, mas então para que serve esse Units? Na verdade, pessoal, esse Units aqui, ó, vou colocar novamente 2 casas decimais e vou colocar metros, tá? Esse Units ele faz com que o sistema do AutoCAD entenda qual é a medida padrão do seu template. Isso serve para quê? Porque quando você trouxer um projeto, por exemplo, um bloco da internet que você baixou, que você fez o download, ou que você pegou emprestado do seu professor ou de um amigo, aquele bloco ele foi criado em um template específico. Por exemplo, se aquele bloco ou aquela cadeira que você vai trazer, né, aquela porta, ela foi feita em centímetros, em um template configurado em centímetros, e você quer inserir aqui no seu projeto, e o seu projeto é em metros, não vai haver uma compatibilidade, ou seja, a porta vai ficar diferente do projeto que você está usando, porque o projeto da porta foi feito em uma medida e o seu projeto aqui ele está em outra medida, tá bom? Então é basicamente para isso. Quando você trabalha, por exemplo, com referências externas, que eu vou explicar mais para frente, e a pessoa fez o projeto todinho ali, por exemplo, em milímetros, quando você trouxer esse projeto para um template em metros, aí vai ter uma diferença entre as medidas. Então, para isso que serve basicamente o Units, tá ok? Mas, de qualquer forma, é importantíssimo que você defina o Units, tá? Você tem que definir ele de qualquer forma no começo do seu trabalho, aí no template. E aí você sabe que esse template ele é para metros, e aí você vai desenvolver o seu projeto em metros. Aí você fala assim, ah, eu quero fazer um muro de 5 metros. Então você vem, comando line, tá? Ó, você vem aqui e fala assim, ó, eu quero um muro de 5 metros. Então o seu template ele tem que ser configurado com o Units em metros e você tem que raciocinar em metros. Aí você vem aqui, digita 5, Enter. Opa, então esse muro aqui, ó, vai ter 5 metros. Realmente, tá? Ó, daqui até aqui, ó. Tudo bem? Se você configurar um template para centímetros, você tem que pensar e fazer as suas linhas em centímetros. Tudo bem? Bom, fizemos aí mais uma alteração, né? Nós fizemos as layers e alteramos o nosso Units, não foi isso? Então nós vamos lá, ó, Application Menu, Save As, aqui ó, Drawing Template, tudo bem? Vamos para as pastinhas originais e bem aqui ó, você vai clicar em cima do nome, ó, Curso de AutoCAD 2016 Autocriativo. Nós vamos colocar o nome desse template com o mesmo nome. Porém, ó, aqui no finalzinho ó, do nome Autocriativo, você vai digitar e escrever a palavra metros.
tá? Porque nós configuramos para metros. E aí salvamos. Tudo bem? Clica aqui em OK. Então sabemos que esse template é para metros. Vamos vir, por exemplo, no Units. Alteramos aqui, ó, colocamos, pode ser 3 casas decimais, colocamos, por exemplo, centímetros. Clica em OK. Aí eu venho aqui, ó, Application Menu, Save As, Draw in Template. Pego exatamente o mesmo nome, ó, aqui, ó, que está a palavra metros, e altero para centímetros, ó. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui, ó, certinho. Centímetros. Deixa eu colocar maiúsculo aqui também, ó. Tá? E aí eu salvo. Ok. Agora eu quero um template em milímetros. Mesmo processo. Units. Tá bom? Venho aqui, coloco, pode ser também 3 casas decimais. Mudo para milímetros. Ok. Application Menu. Save As. Draw in Template. Coloco o mesmo nome, porém aqui no finalzinho eu coloco centímetros. Aliás, milímetros, né? Pronto, ó, tá configurado aí, ó, 3 templates para 3 tipos, né, de unidades de medidas, ó. Então nós temos um aqui em metros, um em centímetros e um milímetros. Clique em salvar, OK. Então quando eu quero iniciar um projeto em metros, eu venho aqui, ó, arquivo, open. Clico aqui, ó, na palavrinha Open. Vou pesquisar aqui, ó, na pastinha de templates, ó, já está aqui templates, porém eu desço aqui embaixo e altero para DWT. Aí vai aparecer aqui, ó, tá? Deixa eu ajustar um pouquinho essa janela para a gente ver o nome dos arquivos aqui, ó. Esse aqui é o centímetros, esse é o metros, tá? Ó, esse aqui, ó, metros, aí eu clico em Open. Opa, então eu sei que esse arquivo meu aqui, ó, que eu estou trabalhando, esse aqui, ó, é o metros, tá? Ó. Então, tanto é que quando eu vim no Units, ó, basta eu conferir, ah lá, esse realmente é o de metros. Aí eu venho e faço, por exemplo, um projeto arquitetônico, tá bom? É importantíssimo que você entenda isso para que você possa entender agora as explicações das cotas, tá? Então, você vai vir aqui, ó, vamos fechar aqui, vamos clicar no pincelzinho, tá bom? Vamos pegar por padrão, pessoal, esse estilo Standard. Você vai clicar aqui em Standard, como eu comentei. Nós estamos pegando uma base, né? Então você vai vir aqui, ó, em New, você vai criar um novo. E aí você vai pegar uma cópia, ó, do Standard. Aí você pode dar um nome. Vamos colocar aqui, ó. Cotas. Pode ser autocriativo. Tudo bem? Vamos colocar assim, estilo executivo. Tudo bem? Ó, está sendo baseado pelo estilo Standard. Essa opção anotativa não precisa marcar e aqui embaixo também não precisa marcar. Então nós estaremos criando um estilo chamado cotas autocriativo, estilo executivo. Clicamos em continue. E aqui vai surgir aí uma bela de uma janelinha. Vou colocar o zoom aí, ó, para vocês verem um pouquinho mais próximo, tá? Bom, aqui do lado, ó, você tem as informações para que você insira no seu estilo de cota. Aqui em cima você tem alguns painelzinhos, ó, alguns menus, tá? Vou explicar basicamente todos eles. E aqui do lado você tem uma miniatura, né, que você vai ver aí realmente o que está acontecendo. Muito bem, então. A nossa primeira informação é aqui, ó, o estilo de linhas, tá? Lines. Bom, qual vai ser a cor da nossa cota? Você pode vir por aqui, ó, você tem uma palheta para selecionar a cor que você deseja. Você colocando aqui, por exemplo, Red, você vai observar, ó, que as linhas de cotas ficaram vermelhas. Mas, se você quiser, você pode vir aqui em Select Color, vai aparecer aí também, ó, uma tabela, né, parecida com aquela das layers. Agora, o que eu aconselho? Que você coloque a sua linha de cota baseada pela layer, by layer. Por quê? Ó, vou clicar aqui em OK, Close. Vocês se lembram que quando nós configuramos aqui, ó, as layers, nós temos uma layer chamada cotas. Aqui, ó, cotas, tá? Ó, está aqui com a corzinha laranja e o número 30. Ela já tem um padrão liso e ela já está com uma espessura específica. Bom, se eu tenho uma layer chamada cotas, então o meu estilo das minhas cotas será inserido através daquela layer. Tá? Ó, vou selecionar aqui, ó, cotas autocriativo e vou vir em modificar. Continuamos aqui do mesmo jeito que estávamos. Então, quando você for inserir uma cota no seu projeto, selecione também a layer chamada cota, porque tudo no seu projeto tem que ser separado por layers.
Nas próximas fases eu vou entrar em grandes detalhes. Mas deixa aqui, ó, baseada pela layer. Depois, ó, nós temos aqui, ó, line tape, que é o tipo de linha. O nosso tipo de linha você pode selecionar aqui contínuo, você pode colocar também tracejada, mas nós vamos deixar baseada pela layer. Coloco aqui, ó, by layer. Qual o tipo de linha aqui, ó, né, a espessura. Você pode definir também, né, pessoal, perdão, uma espessura. Mas no nosso caso, como nós temos uma layer chamada cota, definimos também como by layer, tá? Essa opção aqui, ó, Extend Beyond Tickets, ela vai acender já já, eu explico para vocês na sequência. Essa opção aqui, ó, Baseline Spaces, são para estilos de cotas que são feitas com linhas de base, tá? Eu explico também na sequência para vocês, porque vai ter uma aula específica para mim demonstrar realmente as cotas para vocês. E aí eu mostro qual vai ser essa medida aqui. Tudo bem? Vamos na sequência aqui, ó. Você tem a palavra Suppress Inline. Você marcando essa primeira opção, você vai observar, ó, que um dos lados da cota foi suprimido ou foi apagado. Se você clicar nos dois, ó, vai ficar aqui apenas as linhas de extensão e a linha de cota foi apagada, tá? O que não é o nosso caso, ó. Vamos deixar as duas acesas. Depois você tem aqui, ó, Extensions Line, que são as linhas de extensão. As linhas de extensão, ó, se você pintar de vermelho, são essas linhas aqui, ó, que saem do desenho até a linha de cota, tá? No nosso caso também tem que ser by layer, tá bom? Os tipos aqui, ó, todas pode colocar by layer, tudo baseado pela nossa layer ou camada. Combinado assim? Você pode também excluir, caso seja necessário, uma das linhas de extensão, ó, elas desaparecem aqui do lado, ou de um lado ou do outro. Pode deixar aqui esses dois também apagados. Aqui do lado que vem agora o X da questão. Vocês se lembram que nós configuramos esse template para metros, tá? Então o que acontece? A nossa configuração da cota também tem que ser em metros. Ou seja, se eu falar, pessoal, a nossa cota vai ter, por exemplo, 10 centímetros. Então ela tem que ter exatamente 10 centímetros na vida real. Tá bom? Lembre-se desse detalhe. Como o seu template ele é em metros, então todas as informações que você vai inserir no seu projeto também tem que ser pensadas em metros. Aliás, aqui no seu estilo de cota, tá bom? Ó, essa opção aqui, ó, Extend Beyond Inlines, é as linhas de extensão. Ó, você vai clicando aqui, ó, nesse número 18, você vai observar que essa pontinha aqui, ó, depois da linha de cota, ela vai aumentando, ó. Tá vendo ali, ó? Tá, vamos partir do princípio seguinte. Deixa eu clicar aqui em OK para que vocês entendam melhor. Vou fechar novamente. Eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, uma line, tá? Uma parede de 2 metros, ó, 2 metros, tá aqui, ó. Então eu estou pensando em metros, perfeito? E aí eu quero fazer uma parede com espessura de 20 centímetros. Então eu vou lá, um comando offset, digito pensando em metros, ó, 0.2, tá? Que é 20 centímetros, clico nessa linha e clico para cá. Tá, então tem uma parede, ó, ela tá aqui, ó, com 2 metros por 20 de espessura, ó. Tá ok? Vamos lá, ó, conferir. Dist, ó, daqui para baixo eu tenho ali, ó, 20 centímetros e daqui para cá eu tenho 2 metros, tá? Bom, se eu sei que a minha parede tem 20 centímetros aqui, então eu não posso colocar aquela rebarba, né, aquela sobra da linha de extensão com 20 centímetros. Então vejam só o raciocínio, ó. Eu vou vir aqui, seleciono novamente, modificar. Tá, então eu venho aqui, ó, falo que essa linha aqui que está passando, eu vou colocar com 20 centímetros. Então digito aqui, ó, 0.20. Ó, olha só como é que ela vai ficar, tá bom? Aí eu vou clicar aqui em OK. Eu vou pegar, ó, esse estilo aqui, ó, e vou definir como nosso estilo corrente, como nosso estilo de trabalho atual. Clico aqui em Set Corrente, tá? E Close. Ó, observem aqui que aparece o nome. E aí, se eu vir com uma cota, vou pegar uma cota linear, tá? Vou clicar aqui e vou clicar para cá. Olha só, tá vendo aqui depois da seta, daqui para cima, nós temos exatamente aquela medida de 20 centímetros, tá? Ou 0,20 metros. Tanto é que você pode vir aqui com o dist, ó, você vai conferir, ó, daqui até aqui, ó, olha lá, tá vendo? 20 centímetros. Por isso que eu comentei. O raciocínio do seu estilo de cota tem que ser baseado pensando realmente no projeto e no template seu de trabalho.
Legal? Vou até deixar aqui do lado para a gente ir manipulando depois. Vou pintar um pouquinho de amarelo para deixar aí mais um pouquinho diferente, tá? Ó, eu apenas mudei aqui o texto porque, vocês se lembram, as linhas de extensão e a linha de cota está baseado pela layer, tá? Então se eu vir aqui, ó, selecionar esse objeto, que é a nossa cota, e colocar na layer cotas, ó, aí ele obedece às cores, tá ok? Porque o estilo que nós estamos já configurando está sendo baseado pelas layers. Voltamos novamente, ó, modificar. Então vocês entenderam o raciocínio. Se eu colocar aqui, ó, a medida dessa linha passando 20, vai ficar esse absurdo aqui, né? Então vamos alterar, ó. Vou colocar, por exemplo, 5 centímetros, tá? Aqui, ó, já mudei. Depois, quando eu der OK, automaticamente ele muda para cá também, ele desce, tá, pessoal? Offset from origin é a distância que a linha tem em relação ao desenho. É essa distância aqui, ó, tá, ó, que você tem do objeto até essa linha. Você pode deixar aqui também com 5, ó. 0,5 também não tem problema. Você pode definir aqui, ó, essa opção aqui aparece, ó, o valor de 1 metro, é o Fixed Landing Extension Lines. O que significa isso? Que se eu definir essa opção fixa, eu colocar um valor aqui, ó, a minha linha de cota terá exatamente sempre uma distância de 1 metro em relação ao desenho. Vamos conferir? Ó, mudei aqui essas duas opções, a distância do offset e a distância aqui, ó, das linhas de extensão. E deixei um valor fixo de 1 metro fixado aqui, ó, da nossa linha de cota. Clique em OK, Close. Agora vejam só, ó, foi ajustado aqui, ó, 5 centímetros aqui e 5 centímetros aqui. Aí eu vou vir um belo dia, vou acionar aqui um comando linear para inserir uma cota. Clico aqui, coloco para cima. Você vai observar o seguinte, ó. Quando eu coloco aqui o meu objeto para cima, tá vendo ali a linha de extensão? A linha de extensão, ela tem aquele valor fixo de 1 metro que nós definimos, ó. Olha só, vou clicar aqui. Tá vendo aqui, ó? Essa é um valor fixo, ó. Tanto é que você pode vir aqui com o dist, ó. Daqui, dessa ponta até aqui, ó. Você tem ali, ó, 1 metro, tá, ó. Exatamente. Aliás, dessa linha da ponta da seta, né, ó. Aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Você tem exatamente aqui, ó. Olha lá, ó. 1 metro. Tá? Isso daqui não é interessante para nós. Então, a gente pode vir aqui. Deixa eu ajustar o desenho mais para cá. Clico aqui novamente, já está selecionado, modificar. Esse valor aqui, ó, não é interessante para nós. Então, a gente vem aqui, ó, e desmarca essa opção. Tudo bem? Então, nós fizemos as configurações aí nas nossas linhas. Agora, nós temos a opção Symbol and Arrows, ou símbolos e setas. Bom, geralmente em projetos arquitetônicos, a gente utiliza um estilo oblique, que é esse tracinho em diagonal no ângulo de 45. Tá? Pode deixar aqui oblíquo. Linha de chamada aqui, ó, a palavra layered, pode deixar a setinha mesmo, ó, a flechinha, tudo bem? Agora, qual vai ser o tamanho desse objeto, desse oblique? Aqui você tem a medida, ó, está aparecendo o padrão 18, então será 18 centímetros, então é um pouco grande, vamos colocar 10, tá? Deixa o 10 aqui, ó. Center marks são marcas onde você vai fazer em centros de furos, tá? Por enquanto não precisa mexer, porque o nosso estilo aqui é basicamente arquitetônico. Então não se usa tanto aí essa opção em projetos arquitetônicos. Dimension break é a distância de uma quebra de linha de cota em outra, quando uma linha de cota está passando uma sobreposta à outra. Pode deixar esse padrão aqui, caso necessário a gente volta e ajusta depois. Tá bom? Aqui do lado, ó, Arc, você tem as opções de arco e você tem as opções de raio. Eu vou explicar isso aqui para vocês também um pouquinho mais para frente. Não precisa configurar agora de imediato, tá ok? Tem algumas opções para você inserir as cotas nos arcos, tá? E aí a gente volta aqui e configura. Tudo bem? Então fizemos esse ajuste aqui, ó, no oblique e colocamos com 10 centímetros. Clico em OK para a gente ver como é que está ficando. Clico em Close. Olha só como é que está ficando o nosso estilo, tá? Já está ficando mais agradável, né? Ó, coloco aqui. Clico aqui, ó, olha lá, tá bom? Alguns profissionais gostam que a linha de cota ultrapasse para o lado de cá, outros não, tá? Eu vou deixar 100 aqui, caso você queira colocar essa linha de cota para cá, você vai vir aqui, ó. Modificar, voltamos aqui em Lines. E agora, como nós configuramos aqui, ó, estilo oblique, observem aqui, ó, em Lines, que a opção, ó, Extend Beyond Tickets, ela apareceu. Aí eu coloco aqui, ó, 0.05, tá?
E aí, ó, você vai observar, ok, close, que a linhazinha apareceu aqui, ó. Tá bom? Eu particularmente, raramente uso assim também. Caso você queira, você sabe agora onde configurá-la, tá? Vou deixar aqui valor 0 mesmo, ó. Tá bom? Vamos lá, ó. Estávamos aqui em Symbol and a Row, Text. Bom, o nosso estilo de texto que será inserido na cota tem que ser baseado também pela layer, tá? Pode deixar aqui, ó, por enquanto, o estilo standard, porque eu não expliquei para vocês ainda como criar estilo de textos. Se você clicar aqui nos 3 pontinhos, nós sairemos na tela onde faz as configurações de texto. E aí eu explico na sequência das aulas, tá? Pode deixar aqui o estilo standard. A cor do texto, você pode definir uma cor separada, mas como eu comentei, preferencialmente deixe através da layer, baseada pela layer. Fill color é caso você queira colocar um preenchimento, ó, em volta do texto. Em alguns casos, dependendo do tipo de seu projeto, se seu projeto tem aí muitas linhas sobrepostas, né, linhas emaranhadas, aí você pode colocar também, ó, um preenchimento, tá bom? Pode deixar none aqui, pessoal. Agora sim, ó, text height, a altura do texto, é exatamente a altura que o seu texto vai ter, a altura da fonte. Se nós estamos pensando em metros, então a gente vai definir o nosso texto baseando em metros. Vamos colocar aqui um tamanho de 15. Talvez a gente precise ajustar no futuro, tá bom? Esse Fraction Height Scale não precisa mexer, porque o fator de texto é o valor 1 mesmo. Se você quiser colocar um contorno em volta do texto, você coloca nessa opção, ó, aparece ali um contornozinho, tá bom? Aqui, ó, agora aqui embaixo que vem o legal, né, que você precisa ajustar o posicionamento do seu texto, os locais de encaixe do seu texto. Essa opção aqui, ó, define qual o posicionamento do seu texto. Ó. Por exemplo, você coloca above, que significa acima, ó, ele vai ficar perfeitamente em cima da linha de cota, que é o mais correto aqui para projetos arquitetônicos. Essa opção aqui, ó, horizontal, define o posicionamento do seu texto, se ele vai ficar mais próximo da linha de extensão, para que lado que você queira definir. Aqui, ó, o posicionamento da direção, ó, está marcando aqui, ó, left to right, significa que o texto tem que ser da esquerda para a direita. Se você inverter, ó, right to left, o texto fica invertido de ponta cabeça, tá bom? Pode deixar aqui, ó, nessa opção. Offset dim line, né? Isso aqui é o posicionamento do texto, ou seja, a distância do texto em relação à linha de cota. Está com o valor 9, pode reduzir, pessoal, pode colocar 5 ou até 4 aqui, ó, vou colocar como 5. Tá bom? Opa, cliquei aqui sem querer. Depois aqui do lado, ó, você vai definir se esse texto aqui, ó, quando a linha de cota ela está na vertical, qual o posicionamento do texto. Pode deixar aqui, ó, esse do meio, ó, o texto fica certinho, acompanhando realmente as linhas de cota, tá? Lembrando que o nosso texto está com um tamanho de 15. Eu acredito que vai ficar até um tamanho grande, tá? Vamos colocar aqui, pessoal, ó, 10, a gente já vê lá na tela, tá? Então configuramos aqui, ó, a abinha texto. Clica em OK, close. Olha lá como é que está ficando a nossa cota. Bacana. Esse texto aqui, ó, ele tem exatamente aquela altura. Ó, você pegando aqui, ó, na base do 0 até em cima, ó, tá lá, ó, 10 centímetros. Da base até a linha de cota, ó, 5 centímetros de distância. Foi o offset que nós definimos, tá? Então, ó, as configurações são feitas realmente aí na vida real, tá? Voltamos lá, pessoal. Modificar. Depois nós temos a opção Fit. Essa opção Fit é o seguinte, quando você fizer algumas cotas que ficarão aí um pouco encaixotadas, o que você quer que tenha mais que prevaleça, tá? Você tem opções aqui, ó, para deixar o textos e setas ao melhor encaixe. Se você quer que fique aparecendo as setas ou fique aparecendo o texto e assim por diante, tá? Geralmente a gente deixa nessa opção aqui, ó, o melhor encaixe, tudo bem? Aqui, ó, você tem qual o posicionamento do texto. Você pode deixar nessa opção do meio, over the line with later. Ou seja, você pode pegar o seu texto, empurrar ele para fora e o AutoCAD vai fazer uma linha de enxamada, né, informando qual é o local que você está inserindo esse valor de cota. Tudo bem? Aqui, ó, essa opção aqui, anotativa, não precisa marcar, tá? Que são projetos anotativos. Eu explico isso aí lá no nosso nível mais avançado, né, nos conceitos avançados. E logo aqui embaixo você tem algumas opções para que você manipule o posicionamento do texto, tá? Quando você insere a cota, você pode empurrar para que lado que você queira o texto. Pode deixar essas duas opções desmarcadas,
Quando necessário, a gente volta aqui e eu explico também em maiores detalhes. Legal? Primary Units, ou unidades primárias. Nosso projeto é decimal. Precisão da cota, você pode deixar também com 2 casas decimais. Tá bom? Aqui você tem o seu estilo. O nosso estilo ali, ó, está mostrando com ponto. A gente pode vir aqui e alterar para esse formato aqui, ó, que é vírgula. A gente insere a medida aqui no AutoCAD com ponto para a gente não trocar de eixo. Conforme eu expliquei na aula passada, tá? As coordenadas. Só que a nossa cota, obviamente, tem que ter sim ali a vírgula, tá bom? Bom, aqui você pode inserir prefixos, por exemplo, um texto, um nome, né, antes do número, ou um nome depois do texto. Aqui você tem algumas opções. Essa opção aqui, ó, o fator de escala, tem que ser o valor 1 mesmo, porque estamos pensando e já projetando em metros. Caso você queira modificar o seu estilo de trabalho, aí você precisa vir depois e alterar aí as escalas. Aqui você tem opções para você suprimir zeros ou não. Por exemplo, aparece aqui, ó, 1 metro, então você tem 1,00. Se você quiser suprimir, você tem aqui as opções para suprimir ou não. Por exemplo, você tem uma parede de meio metro e é 0,50. Aqui você tem opções para suprimir esse zero que vem antes da vírgula também. Por padrão, não precisa mexer em nada por enquanto aqui. Do lado de cá você também tem opções de ângulos, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Do lado aqui você tem Alternate Units, são unidades alternativas. Também isso daqui a gente não precisa mexer por enquanto. E aqui do lado você tem opções de tolerância, que são ali mais utilizado em peças mecânicas, quando você precisa definir um valor máximo e mínimo, né, tolerável em uma determinada medida. O que também não é muito usado aí na arquitetura, tá? Então, basicamente, pessoal, essas são as configurações que a gente tem que fazer para o nosso estilo de cota. Obviamente que a gente vai criar vários estilos de cota para cada tipo de projeto, né, para cada tipo de trabalho, tá ok? Então a gente sempre vai voltar nessa tela fazendo ajustes e também criando novos estilos, tá bom? Lembrando que eu coloquei aqui, ó, cota autocriativo, estilo executivo, ou seja, estaremos fazendo as cotas ali do padrão para projetos mais detalhados, projetos executivos, tá bom? Clico em OK, finalizamos aí o nosso estilo, ó. Tá aqui, ó, tá vendo? A vírgulazinha apareceu aqui, ó. E o nosso projeto, né, aqui, a nossa cota, ela é baseada pela layer chamada cota. Ou seja, toda vez que você for inserir uma cota, ó, vou deletar. Primeira coisa que você tem que fazer, entrar na janela de layers, clicar aqui, ó, cotas, 2 cliques, tudo bem? E aí sim, você vem e pega a cota. Clica aqui, ó, em linear, clica aqui, clica num ponto, ó. Insere aí a sua cota, ó, bacana, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, a nossa 15ª aula, né, a nossa aula 15. Nós configuramos um estilo aí de cota. Como nós fizemos um ajuste, né, no nosso aqui template, nós fizemos a inserção das layers, como eu comentei, fizemos um novo estilo de cota. O que a gente faz então? A gente vem, pega o desenho, deleta, deixa aí o nosso arquivo totalmente em branco. Lembrando também, pessoal, ó, que está o Units aqui, ó, também em metros. Tá tudo configuradinho, tudo legal. Então você não vai precisar toda hora vir aqui novamente criar um estilo novo de cota. Por quê? Porque você pode vir aqui, ó, Annotation, Save As, Draw in Template e salvar aqui, ó, o nome metros, tá? Ó, tá aqui, ó, metros. Vamos salvar. O AutoCAD obviamente vai informar que já existe. Nós vamos escrever por cima. Clicamos em sim. OK. Tá aí o nosso novo template. Quando a gente precisar iniciar um projeto novo, a gente já tem nossas layers e também a gente já tem um estilo de cota configurado pelo usuário, tá bom? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira fase. Foi uma fase aí que vocês puderam observar que vocês aprenderam a fazer aí os seus desenhos, os comandos de desenho, comandos de modificação. Basicamente, eu passei algumas instruções aqui sobre o Match Properties, que você pega uma propriedade e leva de um arquivo para o outro, né? Aliás, de um desenho para o outro. Você aprendeu sobre layers, né? Nós configuramos um estilo de cota. São informações realmente básicas para você fazer qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de desenho. A partir da próxima aula, pessoal, que é a nossa aula de número 16, nós vamos pegar definitivamente a mão na massa. Nós vamos pôr a mão realmente no projeto. Ou seja, então nós vamos fazer um desenho, fazer um projeto de uma casa, e aí você vai rever tudo que você aprendeu na primeira fase.
Aí nós vamos entrar em partes de blocos, nós vamos entrar em partes de grupos, partes de utilidades, copiar, colar. Tem muita informação que você vai ver aí na nossa segunda fase. Fazendo todo o projeto na segunda fase, nós vamos para a terceira fase, que é a nossa fase ali de plotagem. Nós vamos pegar esse projeto que nós constituímos, né, que você viu aí durante todas as aulas, e vamos levar para imprimir, tá ok? Então não é assim tão fácil, a gente tem muita configuração para transportar o desenho aqui para o layout perfeitamente em escala, perfeitamente correto. Tudo bem? Tudo direitinho para que o projeto fique realmente na escala específica. E na nossa quarta aula, como eu comentei lá no começo do curso, aí nós vamos entrar em assuntos mais avançados, muita coisa aqui que está escondida aqui no AutoCAD, você vai ficar conhecendo ali na nossa quarta fase, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez por vocês estarem acompanhando aí o nosso curso. Se você está vendo esse vídeo possivelmente pelo YouTube, clique aí no like, né, caso você tenha gostado do vídeo, né, obviamente. E também, se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Temos a nossa página de ajuda no www.autocriativo.com.br. Pessoal, muito obrigado realmente por você ter acompanhado aqui a nossa primeira fase. E espero você, hein, firme e forte, como eu sempre comento, aí pra gente, né, continuar e a gente desenvolver o nosso projeto. Tá bom, pessoal? Grande abraço mesmo a todos aí, nossos amigos da Autocriativo. Fiquem com Deus e até mais.